Muito bem, amigos, domingo à noite chegando, um domingo de emoções fortes, tanto na Copa do Mundo quanto no esporte a motor. A MotoGP começou abrindo o dia e que trabalhos no GP da Holanda, a vitória de Marc Marques, depois de uma corrida fantástica com várias trocas de liderança entre Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Alex Rins, Maverick Vinales e o próprio Marques. E depois a Fórmula 1 tinha quase que uma meta de conseguir essa missão de ser uma corrida tão boa, ou pelo menos de fortes emoções como foi o GP da Holanda da MotoGP. Conseguiu em certa parte sim, graças a três fatores. Primeiro, o problema do Bottas no começo da prova, no problema no seu câmbio. Segundo, a presepada imensa da Mercedes, que não consegue sair da casinha. Ela é uma equipe muito fraca em termos de estratégia. E é disso que, por exemplo, vai falar Evelyn Guimarães no Opinião GP dessa segunda-feira. E a terceira, claro, a questão dos pneus que finalmente deram o que falar, fizeram a sua parte numa corrida. Curiosamente, com os pneus mais macios que desgastaram e fizeram com que Ricardo e Hamilton fossem aos boxes e deixassem os outros pilotos numa condição até de dúvida se deveriam parar ou não. O fato é que a prova acabou caindo no colo do Verstappen e ele, nessas condições, sem nenhum problema tal, é um piloto bom, é um piloto de qualidade. Ele só não precisa abrir a boca, não precisa demonstrar o que ele pensa ou ter alguma maturidade. Sendo o piloto que é e com a qualidade que tem, ele consegue bons resultados e aí consegue a sua primeira vitória num campeonato estranho, né? 3 vitórias da Red Bull, 3 vitórias da Ferrari, 3 vitórias da Mercedes. A Mercedes as 3 com o Hamilton, a Ferrari as 3 com o Vettel, a Red Bull 2 com o Ricardo, 1 com o Verstappen. Há muito tempo, tenho a impressão que nunca na verdade aconteceu essa situação na Fórmula 1 de 3 equipes vencerem as 3 primeiras provas em igualdade de números. Fato é que também a questão de quebras, que era uma coisa que não se viu no começo da temporada, afetou o GP da Áustria, né? Você viu problemas na Toro Rosso, problemas na Renault, problemas na Red Bull, problemas na Mercedes. Não é muito comum, como eu falei, acontecer esse tipo de coisa na Fórmula 1, ainda mais na nona etapa do campeonato. A Renault é uma falha, né? Levou um motor novo com o seu modo de festa, mas parece uma festa fúnebre, né, Rodrigo Berton? Não parece aquela coisa muito animada. Os pilotos não sentiram aumento na potência do motor, o Hülkenberg teve problema. Ainda não se sabe exatamente se foi só apenas o câmbio, o problema no carro do Ricardo. A gente viu uma fumaça saindo do carro antes dele parar. Coisas que as equipes e as montadoras têm de ver rapidamente no espaço de uma semana, até porque temos corrida no próximo final de semana no GP da Inglaterra, que eu tendo a ver um domínio absoluto do Hamilton, correndo em casa, sempre vence, e ainda mais com uma derrota que ele tem de amargar pelo erro da equipe e também por um carro que raramente, como eu disse, quebrou inclusive uma sequência do Hamilton que há mais de 30 corridas acabava na zona de pontos. Então o GP da Áustria teve essas emoções todas. Raikkonen, gostei do Raikkonen, hein? Largou bem, quase contornou a primeira curva na frente, acabou errando a primeira curva, pegou o vácuo para tentar passar o Hamilton, acabou errando a segunda curva, caiu para quarto, depois caiu para quinto e ainda gloriosamente no final, se tivesse mais algumas voltinhas, era capaz de ele passar o Verstappen no ritmo que ele vinha. Ferrari com bons pneus, né, consegue fazer com que os pneus rendam bastante e não degradem, coisa que não vimos na Red Bull nem na Mercedes. E o Raikkonen acabou na segunda colocação e o Vettel teve uma sorte do cão. Não vinha para pódio, não vinha com bom desempenho, achou o desempenho, né, no final da corrida. E fato é que terminar na terceira colocação e vendo o Hamilton abandonar, volta à liderança do campeonato, é a quarta troca de posições, como se na Indy tivesse aparecendo aquele lead change, quarta vez que os pilotos trocam de posições no campeonato. Agora o Hamilton está um ponto atrás do Vettel, e como eu falei, acho que haverá uma quinta mudança, até porque creio numa vitória do Hamilton na semana que vem. Outros destaques, Alonso do pit lane para o 8º lugar, com um carro ruim, mas que não causa bolhas nos pneus. Leclerc na 10ª posição, atrás de um interessante Ericsson, que pelo menos terminou na 9ª colocação à frente do seu companheiro. As duas Force India terminando em 6º e em 7º com Ocon e Pérez. E a Haas finalmente tendo o resultado que precisava, que teria na Austrália. 4ª posição para Grosjean. Bem-vindo, Grosjean, ao campeonato. Começamos bem.
3 meses depois do início do campeonato, o Grosjean pontua, chega em quarto e Kevin Magnussen termina na quinta colocação. Essas foram as zonas de pontos e o que aconteceu de melhor no GP da Áustria. Tenho a impressão que foi a segunda melhor corrida do ano, só perdeu para o Azerbaijão, que foi insana do começo ao fim. E vemos pelo menos uma cara diferente no campeonato. Se a gente achava que a Mercedes iria engatar uma sequência de vitórias e ela tem o melhor carro, esse pragmatismo na estratégia e essa falta de confiabilidade rara, né, mas eu tenho a impressão que ela vai rever alguns conceitos para o final de semana que vem, acabam adocicando a disputa desse ano. 9 corridas, um ponto de vantagem para o Vettel, que já poderia ter feito mais pontos no começo da temporada. Agora é o Hamilton que tem de reclamar esses pontos perdidos. Vai ser um campeonato entre os dois. O Bottas e o Ricciardo eu já não vejo com chances de disputar o título. O Bottas por um azar imenso, ele devia passar numa mãe de santo lá em Spielberg para tirar toda essa ziquezira. O Ricciardo mais uma vez abandonando, é o terceiro abandono dele no ano. Poderia ter conseguido mais bons pontos, pelo menos uma terceira ou quarta colocação, somando com mais 24 que ele perdeu ao longo do ano. Eu creio que o sonho dele já acabou. Ele não tem mais chance de disputar a temporada, então fica com os 2 tetracampeões. Teremos sim um pentacampeão nesse ano na Fórmula 1, tá bom? Se você quiser, comenta aí abaixo o que você achou da corrida, o que achou do final de semana do Motorsport, o que achou da vitória da Rússia. Eu estou gravando antes do jogo de Croácia e Dinamarca, eu espero não estar vendo o GP às 10 são nesse momento que ele for pro ar, porque eu acho que estaria um pouquinho alterado, tá bom? Fico por aqui, bom final de semana, bom domingo, né? Bom começo de semana. E vamos ver se amanhã Brasil e México, o que dá, se os chicos de México vão ganhar de Brasil. Não? Não. Hasta la vista.